Então, continuando aqui, nossa aula 3 de atendimento bancário. Agora a gente vai para noções de marketing digital. Geração de leads, técnicas de copyright, gatilhos mentais, inbound. Então, bora lá. O que a gente vai ver aqui nesse tópico? Quando a gente fala de marketing, antigamente a gente sabia que era muita coisa feita aí através de panfletagem, né? Que era como que você publicava o seu produto. Então, se a gente for imaginar aí questão de supermercados, por exemplo, era aqueles jornaizinhos que são espalhados pela cidade. Porque aí você consegue colocar lá as promoções da semana, induzir as pessoas, por exemplo, sábado do churrasco, terça da verdura, né? Você direciona ali a atenção do seu público para determinado produto específico para estar fomentando aí as suas vendas. Com o crescimento aí das redes sociais, as pessoas acabam que elas passam mais tempo mexendo no celular, né? Automaticamente, ou ela está dentro do Facebook, do TikTok, Instagram e tantas outras redes aí, as pessoas têm um acesso em larga escala, tanto também em relação à idade. Então, a gente vê muitas pessoas de diversas faixas etárias tendo acesso às redes sociais. E aí, acaba que você não pode ficar somente aí com um jornalzinho impresso espalhado na cidade, mas que você consiga atingir maior número de pessoas através aí da internet também, que acaba sendo um serviço de marketing até mais barato. Então, aí a gente entra aí no primeiro ponto, que é a geração de leads. Leads, ele vem aqui quando uma pessoa que demonstrou interesse por algum conteúdo que estava ali dentro da plataforma, do aplicativo, do site. Aí significa o quê? Se antes qualquer contato era visto como um potencial cliente, com a geração de leads esse conceito mudou. A partir dos interesses de contato e das informações fornecidas, é possível focar os esforços e recursos da equipe de vendas em pessoas que realmente podem se tornar clientes. Gerar leads é o mesmo que gerar contatos interessados, que são classificados com o potencial que eles têm de se tornarem consumidores. Diversos canais podem ser utilizados para gerar leads, que são aí as redes sociais, e aí vai estar utilizando informações sobre o comportamento e perfil demográfico dos usuários. Então, você tem lá a sua propaganda, você colocou lá um anúncio nas redes sociais, fez uma publicação, e aí a pessoa foi lá, ela curtiu aquela propaganda que você fez, ou ela respondeu o e-mail colocando os seus dados, respondeu a caixinha de perguntas, então ela teve uma interação. E dessa forma você acaba tendo aí o que a gente chama de banco de dados, porque você vai conhecendo as pessoas que tiveram acesso a essa informação e que interagiram com o seu conteúdo. O processo de compra tem se transformado e os profissionais de marketing precisam achar novos caminhos para estabelecer uma comunicação com o público. E em meio a tantas informações, ir ao encontro dos consumidores. E aí, somente com a publicação em massa, isso acaba sendo aí, um processo que não tem tanta atratividade. Então, ele vai ir veicular em várias mídias. Então, ele vai para a rádio, ele vai para a TV, ele vai para a internet, né? As pessoas sintam-se atraídas pela marca específica. A empresa e o consumidor aprendem a construir continuamente um relacionamento e em relação faz com que cada marca estabeleça não como mais uma no mercado, mas uma autoridade e um referencial. Outra vantagem na geração de leads é a previsibilidade, pois eles não surgem do nada, como redes sociais, software de automação. E aí eles vão gerar gráficos que vão estar mensurando
o horário que as pessoas entraram e tiveram interação com a sua publicação, lá, com o seu produto. Agora, algumas formas de geração de leads. Ele vai ter sempre um intenso cuidado com o conteúdo. É como se fosse a vitrine da sua empresa. A rede social ela passa a ter essa extensão. Eu digo rede social, mas na verdade é essa imagem aí através da internet, tá? Se for produzido conteúdo de qualidade e que também seja relevante, as pessoas vão demonstrar um interesse genuíno no respectivo negócio, desenvolvendo uma relação direta com a empresa. Obter informações que possam facilitar a qualificação, contato com leads e fechar a compra será muito mais simples. Aqui ele dá exemplo para a gente de blog. Hoje em dia ter uma presença online, né, positivo já é um começo. O blog ele é como se fosse um site, só que ele é numa outra linguagem na informática, tá? Por isso que ele altera o nome para blog. Por meio de postagens, podem ser incentivados a assinar para ter aí as informações semanais, curtir as páginas nas redes sociais e também compartilhar as publicações, que era o nosso antigo boca a boca, hoje em dia aí é nas repostagens. O site corporativo, que aí no caso já passa a ser o site oficial mesmo, já profissional, que aí é onde você vai encontrar, você vai ter que pôr o site lá com o endereço completo. E o site ele é visto aí como um cartão de visitas. Tem as sugestões aí, contato, redes sociais, informações institucionais, que eles induzem aí pelo marketing a serem bem específicas e interessantes para serem divulgadas. As redes sociais, a princípio elas funcionavam no momento de lançamento somente para comunicação entre pessoas, e hoje em dia a gente vê um grande volume de negócios circulando ali nas redes. Então você encontra-se conteúdo indireto, né, conteúdo que você vai distrair, você está vendo vídeos diversos, assuntos diversos. Eu gosto de viagens, eu tenho preferência por informação política, por negócios e etc. E ali tem, dentro das redes sociais, uma grande gama aí de propagandas que você tá lá vendo o que está acontecendo na cidade, alguma coisa nesse sentido, e de repente aparece aquela propaganda lá no meio que também promove aí o negócio de várias pessoas, principalmente pessoas como autônomos também. Abundância de informações, habilidade de alcançar o máximo de pessoas, facilidade de gerar engajamento em torno de produtos e serviços, são apenas alguns fatores que tornam as mídias como um terreno tão fértil para a geração de leads. O próprio tempo de uso das redes sociais, você não vai ficar lá procurando o site de empresa para você ver o que a empresa vende. Você está lá na rede social e de repente apareceu propaganda, você se interessou pela primeira imagem, você resolveu ler, aí você entra no perfil da empresa. Então acaba sendo uma coisa assim, ao acaso, mas que atinge o maior número de pessoas do que um site oficial, muitas vezes. Existem as mídias pagas, que você vai pagar mesmo o site, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Vai falar para eles, olha, eu quero que rode a minha propaganda para o número tal de pessoas, as pessoas que tenham essas características, essas preferências, né? Você indica lá quem seria o seu público-alvo, e aí o código da informática, lá, o código do site dessas plataformas vai estar aí disparando em massa, filtrando aí conforme as suas recomendações.
que no caso aí vai aumentar a geração de leads também, porque aí você consegue ter uma disputa por atenção. Então, deve-se investir em mídia paga quando se deseja impactar os canais e os lugares onde o público está. A disputa por atenção orgânica ela é muito alta, e uma boa forma de se destacar nessa situação é através de anúncios pagos. Apesar que, é um detalhe muito importante, deu like, curtiu, elogiou na página e etc., não significa que vai se tornar venda, porque a venda é a hora que efetivamente aí você coloca dinheiro no bolso. Na hora de escolher em que investir, a melhor opção será sempre aquela que gera melhores resultados com menores custos. Aí você vai encontrar diversos sites, né, plataformas que vão estar fazendo isso. No Google mesmo, a gente tem investimentos aí através da plataforma Google para fazer esses anúncios. Tem aí sites, Facebook, Twitter, que no caso vão ter diretamente aí a forma de fazer essas mídias pagas, tá? Então cada site aí, cada plataforma vai estar interagindo de uma forma e fazendo a sua oferta. Depois nós temos o co-market, que no caso aí você cria parcerias com os segmentos complementares. E aí eles vão estar aumentando a autoridade da marca. Mas por que isso para mim é interessante? Quanto mais autoridade você representa na internet, você cria uma imagem aí de solidez e confiança para a prospecção de clientes. Duas empresas têm semelhantes personas e alinham seus interesses para impactar clientes. E aí vocês reduzem o custo porque vocês fazem aí essa parceria compartilhada. Então, é elaborado pelas duas partes. Um e-book, por exemplo, ou mesmo um artigo de blog escrito por uma empresa e publicado em um blog de uma empresa parceira. No co-market, você consegue gerar novos leads a partir desse contato. Então, eu sou professora e aí eu vou fazer propaganda lá de uma papelaria, por exemplo, que vende material escolar. Então, é uma parceria de ganha-ganha. Trocas de artigos de blogs também podem ser um ótimo começo para se tornar conhecido por essa nova audiência e ganhar novos visitantes aí para o seu site. Além das formas que a gente viu agora, temos aí alguns outros exemplos. Gamificação, pensando como seria divertido gerar leads através de conteúdos interativos e divertidos. Muitas vezes, um vídeo engraçado, ele vai ter uma atenção maior do seu cliente, obviamente, porque ele está ali na rede social e quer distrair. O que o povo lá daquela loja está fazendo? E aí acaba que ele vai ver o vídeo, vai ver o que vai estar acontecendo, porque se criou aí um enredo e uma história. Temos aí um método, além de ser uma forma inovadora para a geração de leads, pesquisas de mercado também vão trazer aí autoridade para uma marca. Porque aí você consegue estar avaliando. Quando você pensa em comprar um tênis, o que você procura num tênis? Você vai pelo preço? Você vai pela característica dele? Pela cor? Para onde você vai estar utilizando, né? Então você vai pegando opinião aí de uma parcela de pessoas para você ter aí diversas opiniões. E através de ferramentas, pois geralmente envolve um processo técnico e trabalhoso na geração de leads. Aí através de ferramentas aí, exatamente aí, quando você vai estar trabalhando com programação em si. Temos também programa de indicação,
que é interessante que você consegue criar incentivos quando você faz indicação para um novo cliente, né? Indique para 10 pessoas e concorra ao sorteio e tal. Promoções, aí a promoção, o cliente fala, a promoção eu já estou ganhando desconto, né? Ou eu vou participar de um sorteio. Então ali o cliente ele já pensa em promoção, que ele está ganhando alguma coisa adicional. Copyright é uma técnica aonde você cria conteúdos com textos persuasivos. Então a gente está trabalhando aí uma comunicação escrita, né, onde você convence leitores a adquirir um produto ou serviço. É uma redação publicitária, tá? Só que ela caiu aí no meio digital e que com poucas palavras você consegue estar envolvendo aí o seu cliente de uma forma concisa que ele não fique em dúvida para poder ele estar adquirindo o seu produto. Então seria a elaboração de um texto que a gente chama aí de bem estruturado. E aí a gente sabe que o nosso português tem, né, duplo sentido, diversas formas de escrita, né, uma grande variação, e o nosso português aí descendente de Portugal e etc, né, tantas migrações que a gente vê aí no Brasil. Então a nossa língua ela acaba sendo aí uma das línguas que passou por diversas mutações. Então copyright ela é muito interessante de você estar trabalhando nesse sentido. E para você ter um texto, né, antes de começar a escrever, existem algumas premissas que vão dar aí embasamento às informações, que são chamados aí dos argumentos de vendas. Aí você tem que ver qual o assunto que você vai estar escrevendo, né, para você manter mesmo a atenção focada no ponto principal. Aí, como você quer fazer uma decisão de escolha, o que vai ser ali interessante e que vai fazer o convencimento para o seu cliente. O gancho, ou seja, é nítido, né, que o brasileiro ele tem uma dificuldade de leitura e de comunicação. O brasileiro não tem o hábito da leitura, inclusive, porque acho que nós já somos, né, desenvolvidos educacionalmente desde pequenos dessa forma. É uma deficiência, em geral, rede pública ou privada. Mas o gancho é exatamente a hora que você fecha o assunto e ali a resposta do seu cliente ela acaba sendo funilada ali para sim, porque você já fechou ele sem aí opções de objeções. Quando você fala em promessas, ou seja, você está trabalhando em cima da segurança, em cima do produto. A persona, quem são os seus clientes? Quem vai no seu banco abrir uma conta poupança lá na sua agência? O copyright, além de você estar escrevendo aí de uma forma concisa, né, de uma forma aí negociável, e aí você vai trabalhar a emoção para você convencer o seu cliente. Então, o que seria? Por exemplo, na hora de você fazer um seguro de vida, é muito comum, né, essa linguagem, inclusive. É você que sustenta a sua família. É você que é o maior salário da sua família. Você já pensou que se acontecer alguma coisa que você vier a faltar, como que a sua família vai prosseguir? Até que a sua família consiga benefícios junto ao INSS, desbloquear a conta em banco, né, vender algum bem, se reestruturar e andar com as próprias pernas, um seguro de vida não seria ideal para você falar assim, não, tá aqui, pelo menos por um tempo, até vocês levarem uma nova vida aí. Então é um carinho que você estaria demonstrando com todos os seus entes queridos. Fechou. Você trabalha a emoção da pessoa e sim, minha família merece, eu não posso deixar eles na mão. E a estrutura, as melhores palavras que você vai estar escrevendo. Aí aqui a gente tem o modelo AIDA, que é uns fundamentos aí da propaganda e marketing, que é atenção, interesse,
desejo e ação. Na hora que a gente vê essas palavras aí, a gente já vê que realmente faz sentido. Ter a atenção do cliente, ter o interesse do cliente, o desejo e a ação, que é a etapa final de conclusão. Além das premissas da estrutura, a gente também tem que ter um título que vai chamar a atenção e causar uma boa impressão no cliente. Opa, o que está falando aqui? Eu quero entender o que está acontecendo. E aí tem-se uma fórmula também, segundo o marketing, dos 4 U's. O produto ele é urgente, ele é único, ele é útil e ultra específico. Ele é urgente, você tem que ler ali naquele momento, não deixa para depois. Ele é único, não vai ser encontrado em outros lugares, é para você. Ele é útil, ou seja, ele precisa daquele produto. E quanto mais específico, mais útil ele é. Então quer dizer que você fornece o mais detalhes possível. Aí a gente tem um outro conceito aqui também que vai falar: convencer o leitor a tomar uma decisão, que você vai ter o contexto da escrita, a especificidade, que você está dando mais detalhes possíveis, a técnica de escrita utilizando verbos e a escassez, ou seja, está acabando, tem que ser agora, não deixa para depois. E aí, na hora de falar, ele não é destinado para nós ou para eles. No contexto do copyright, a conexão ela é essencial. Então a gente usa sempre essa ligação do você. Você precisa tomar essa decisão, você precisa contratar o seguro de vida, você precisa parar de gastar dinheiro com a conta corrente lá do banco X. Storytelling é um artifício aí onde você vai contar história. E é bem interessante que aqui dá até o exemplo da Coca-Cola. Quando você pega algum vídeo, por exemplo, você está de bobeira lá no TikTok, começou uma historinha, alguém está contando uma história, você fica curioso para a próxima etapa. Como que isso termina? Né? Então, nesse momento que você vê aí que foi criado um enredo e uma história para poder estar convencendo o cliente aí a estar finalizando o seu anúncio lá. Gatilhos mentais, ele vai estar trabalhando aí com emoções também, só que ele vai trabalhar em cima do subconsciente. São os atalhos que tem na mente humana, que vão falar assim, as chamadas heurísticas, que induzem as pessoas a estarem tomando decisões. Então ele vai trabalhar a razão e a emoção em conjunto, só que ela é de uma forma subliminar. Então vem a questão da urgência. Eu tenho disponível, né, a autoridade. Nós promovemos esse benefício, a prova social. Tantas pessoas adquiriram já o produto, que é também chamada a prova social, a opinião do seu cliente, ele faz a propaganda. A ancoragem, que você junta duas condições, no caso a promoção que está com 50%, né? E aí o valor de 2.000 passa para 1.000. Então ele está ancorado entre os dois. E no marketing tem também aí o marketing de atração. Ele vai fazer o quê? Quem procura empresa é o cliente e não o contrário. Nesse caso, ele está colocando para a gente o que seria inverso. A empresa não vai correr atrás do cliente. Aí você faz um trabalho de relacionamento com essa pessoa. E aí fala assim, o cliente que gosta de comprar na empresa X, ele vem até a empresa.
Nesse caso, você já fez uma forma que você trabalhou a fidelização desse cliente também, tá? E aí, ele acaba que o segmento, a pessoa não vai sair pesquisando preço, ela não vai sair experimentando novas opções, ela já tem ali a opinião dela formada. Isso leva um tempo, obviamente. No marketing também, nós temos que atrair os clientes, ou seja, chamar a atenção do cliente para que ele tenha interesse no nosso produto. Temos aqui também que os visitantes passam a finalizar a compra. Aquilo que eu falei anteriormente. Ele curtiu, ele comentou, ele compartilhou, mas ele comprou, né? Então isso aí é uma coisa que tem que se ficar muito atento. Pesquisas demonstram que nem todos os leads já estão prontos para comprar. Por isso, o relacionamento ele é interessante para você continuar nessa comunicação, continuar conversando com esse cliente para que ele continue dentro da sua base, né, ali dos clientes que podem se tornar potenciais e que ele não esfrie. Você tem que automatizar o processo, é constante, manter sempre contato. Vender, no final das contas, todo o trabalho de geração de relacionamentos tem, obviamente, esse objetivo. E aí, no marketing, você tem que avaliar quais as estratégias dessas que a gente conversou agora estão funcionando e quais que não estão funcionando, que vai variar muito do público. É interessante eu continuar fazendo o marketing digital dessa forma. É interessante que agora eu passe a fazer mais vídeos. Para mim é interessante que de repente eu contrate pessoas externas para estar fazendo a minha propaganda. Então são vários quesitos aí que dá para você estar imaginando dentro do marketing o que funcionou e o que não funcionou. Agora a gente vai ver sobre ética e conduta profissional em vendas. Agora, ética e conduta profissional em vendas. Quando a gente fala de ética, a gente fala como que eu vou estar ali inserido na sociedade, interagindo com outras pessoas, sem entrar em conflito, né? Aquela forma do respeito mútuo. Eu discordo da sua opinião, mas eu consigo respeitar a sua opinião, ou eu tenho, como se diz, a opção de contradizer aquilo que você está dizendo, mas de uma forma que não seja aí, numa linguagem que não seja ofensiva, tá? E aí, lógico que acaba que no meio profissional acaba que pesa um pouco mais, principalmente aí, no quesito bancário, na rede bancária, ela pesa aí 3 vezes mais, porque você tem a questão do sigilo profissional mesmo, da profissão, da atividade que é exercida, e o órgão mais sensível do ser humano, a gente brinca que é o bolso. Então, você vai estar lidando ali com pessoas que você vai estar enxergando o potencial, né, delas de compra, o potencial delas de pagamento. Você consegue ver e através do, como se diz, do extrato bancário, você vê como que é o comportamento daquela pessoa em relação aí ao comércio como um todo. Então, se ela emite cheque, se ela honra com seus pagamentos acordados, se ela está devendo cartão de crédito, onde ela compra, né? Qual que é o perfil de compra dela. Então, é assim bem delicado nessa questão profissional. E a ética aqui, ela vai demonstrar aí como que a gente vai estar agindo na sociedade com os valores morais. A maioria das profissões tem o seu código de ética. A gente vai ter um capítulo à parte sobre a ética mesmo profissional dentro da Caixa Econômica.
E todos os códigos de ética, eles vão prezar aí por honestidade no trabalho, lealdade na empresa, segredo profissional e também respeito à dignidade humana, tanto com o seu colega quanto com o cliente. A escolha aparentemente simples, muitas carreiras brilhantes podem ser jogadas fora. Atualmente, mais do que nunca, a atitude de alguns profissionais pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Frequentemente, dilemas éticos se apresentam no cotidiano da tomada de decisões, e quando se passa de prestação de serviço, acaba que o comprometimento da pessoa vai comprometer o sucesso do negócio. De que forma? A prestação de serviço não é uma coisa que o cliente coloca, como se diz, coloca na sacolinha e leva para casa, e ali ele vê aquilo que adquiriu. Ela vai depender na prestação de serviço exatamente na percepção dela, né, do emocional dela no momento que ela recebeu aquele atendimento, se ela está num dia mais emotivo, se ela está passando por algum problema particular, se ela está num dia que ela está muito agitada, com a cabeça, né, nas nuvens, preocupada com muita coisa, se ela veio no seu estabelecimento, na sua agência, muito rápida e escutou metade da explicação e já fez a contratação, enfim, é um ponto muito mais delicado para a gente avaliar aí a questão da satisfação do cliente e acaba impactando muitas vezes naquela questão da opinião. Então, a avaliação sobre a qualidade do serviço entregue é um pouco mais delicada porque ela fica em cima da opinião particular. Cada pessoa vai oferecer o serviço de acordo com a sua percepção sobre ele. E aí a gente tem condutas que a gente já tarja aí como antiéticas de serviço. Aquilo que não é aprovado aí no meio profissional. Reduzido o número de atributos para que o consumidor analise. Então, o consumidor ele toma a decisão de compra baseado na confiança da pessoa. Então, o vendedor, se ele passa meia informação, não é necessário ele saber de tudo, isso aqui já resume, ele confia na minha palavra, ele já vai contratar ali meio que às cegas. Então, não é uma conduta aí bacana. Depois, nós temos o segundo ponto, tempo decorrido, especialização dos serviços. Quando você procura um médico, um advogado, um dentista, você já imagina o resultado que você pretende de acordo com a idoneidade e credibilidade da pessoa. O tempo decorrido entre o serviço prestado e a avaliação do consumidor. Aquela percepção que, ele deu um exemplo aqui, uma pessoa vai até a agência e pede para o gerente uma orientação sobre o investimento que complete a sua aposentadoria. Ela só vai saber se o conselho do gerente foi bom quando utilizar o rendimento do investimento, e não antes disso. Então, aí também fica um segundo critério, dependendo aí da experiência do consumidor e a falta de padronização no desempenho do serviço. Você já está acostumado com o seu salão de beleza, que você já tem lá a forma, né, que o seu cabelo é finalizado, e aí de repente você vai em outro estabelecimento e o cliente, o prestador de serviço vai usar a técnica dele. Então o resultado vai ser aí um pouco mais diferenciado. A prestação do serviço fora do ambiente físico com o qual o profissional mantém um vínculo. Alguém leva o seu computador para consertar e aí ele faz um orçamento. Só que aí depois, de repente, você consegue ter um novo orçamento ali porque a pessoa vai atender a domicílio. Então tem-se ali
qual que é o benefício? Você ter que levar no estabelecimento ou você ser atendido em casa? Qual que é a vantagem para o consumidor? Variabilidade do desempenho, a participação das pessoas que prestam serviço pelo próprio consumidor. Então, a mesma oficina mecânica tem vários profissionais e às vezes você tem aquela pessoa que, aquele mecânico, não, eu quero que aquele lá mexa no meu carro. Eu me identifiquei melhor com o serviço dele. Talvez é porque ele soube me explicar melhor o que ele faz no carro, o jeito dele ter, né, os caminhos que ele faz no atendimento, eu achei mais interessante. Ele procura outras alternativas para não ter que ficar trocando muita peça. Então, né, aquele contato ali do olho no olho. Recompensa oferecida aos funcionários com base no resultado. Exemplo, uma empresa de TV oferece bônus aos funcionários que atenderem o maior número de chamados. Então, você tem que atender número de pessoas. Aí você vai correr atrás do número. Mas será que a sua meta de número ela é correspondente com a qualidade do serviço? Então, obviamente, você tem o seu limite de atendimento. Para você atender aí uma prestação de serviço, uma conversa, é no mínimo 20 minutos, então você divide aí pela sua hora, sua carga horária de trabalho e vai ter um seu teto de atendimento. Se você dobrar, é porque tem alguma coisa aí muito discorrente ali, você está explicando metade do produto, alguma coisa está acontecendo porque não está mantendo aí o padrão de 20 minutos que é considerado, numa situação hipotética, atrativo aí no atendimento. Necessidade da participação do consumidor no serviço prestado. Vamos supor que você vai comprar aí, né, um computador. Para escolher o melhor equipamento, você vai de acordo com as orientações do vendedor. E aí, ele tem que te ensinar também a estar utilizando esses benefícios, porque você é leigo naquele assunto. Então, não adianta simplesmente você só levar para casa. Se o cliente não souber usar o produto, não souber utilizar os benefícios, ele não vai sentir aí que foi bem atendido. Nessa questão do atendimento ao cliente, né, na ética e na conduta de atendimento, a gente também entra aí na questão do padrão de qualidade no atendimento, porque eles são aí bem associativos, uma coisa está linkada com a outra. O que seria aí o padrão de qualidade, né? É preciso ter em mente que alguns comportamentos e requisitos são importantes não apenas para comunicar uma mensagem, mas também para agilizar e impactar de forma positiva aí a imagem da sua empresa. Aí a gente entra no quesito da comunicação, né? Então, a expressão facial, a sua postura, né? O cliente chegou, se você está sentado, se você se prontificou, se você ficou de pé, se você conversou com o cliente, criou aquele enredo, né? Aquela história em cima do produto, o que ele vai ter de experiência, o que vai ser positivo, né? Então tem tudo isso nessa questão aí da comunicação. Não só mesmo a gente fala assim, a comunicação tem que ser clara e precisa. Então aí você tem a comunicação visual também, você tem a questão da percepção, do tato com o produto. Antes de se apresentar diante de um público, você tem que se preparar. Então, é muito interessante na questão aqui de apresentação que todo estabelecimento coloque aí a identificação de você saber o nome de quem está te atendendo, com quem você está conversando, né? A questão das credenciais, função, eu estou falando com o atendente, eu estou falando com o entregador, né? Dá o nome mesmo, né? De quem é você aqui dentro. Ser atento, estar ligado a ter olhos para detalhes e ter ouvidos abertos para outro.
Muitas vezes, um atendente sempre fica em evidência nos olhos ou o ouvido se volta para ele quase que completamente durante seu trabalho. Então, uma boa comunicação ela é feita assim, ó, quando você tem quem fala e quem escuta. E isso é uma mão dupla. O seu cliente também está argumentando. E muitas vezes, principalmente em prestação de serviço, o atendente ele não consegue ter a compreensão do que o cliente está falando, o que o cliente está querendo dizer. Então, é um ponto de atenção não só da gente passar a informação, mas da gente ouvir. A cortesia, no caso aí, você vai, né, todo aquilo que você faz de bom grado ali naquele momento, você vê que a pessoa vai ver que você atendeu, né, da forma mais educada possível, do momento que você consegue ter em mente que o público não está ali simplesmente por estar, mas que você está sendo prestativo, você está sendo gentil, né, e a pessoa conseguir perceber essa sua postura. O interesse, ele é expresso durante a comunicação com o público, também enquanto as suas palavras dizem, claro, você está certo, você é super importante, de você colocar o cliente no centro ali do atendimento. Hoje em dia é muito delicada essa questão do atendimento, até tem muitas discussões, muitos assuntos sobre isso, porque as pessoas estão cada vez mais carentes, né, inseguras diante das suas próprias necessidades. Então, às vezes a pessoa já chega num estabelecimento em geral, não só bancário, mas ela já tem, né, uma bagagem de vida que ela carregou com ela e as suas frustrações. Então, às vezes ela demonstra isso durante o momento do atendimento. A presteza ao realizar um serviço, o cliente entendeu ali que você estava não só mesmo para atender, servir uma água, um chá, oferecer comodidade ao cliente, e a eficiência, que é onde o cliente ele vai ter ali bons rendimentos. Esse produto ele casa com esse outro produto, se você levar, sua satisfação vai maior, não só, né, questão aí de venda casada, mas deixando o público confortável e tranquilo com relação que ele está comprando alguma coisa de uma forma honesta, né, em que ele consegue ter ali maior número de recursos possíveis, de possibilidades, gastando sempre menos. Depois nós temos a tolerância, que aí vem a sua aptidão em cima daquilo que você foi designado, né? Lidar aí com o famoso jogo de cintura, em cima de uma afirmação equivocada do cliente. A discrição pesa muito também na questão do sigilo, aquilo que é interno da empresa, aquilo que é específico do cliente. Depois nós temos a conduta, o comportamento, a maneira do ser humano se porta, vive diante do trabalho e se deve de acordo com as normas e valores ideais da empresa. Então a empresa vai passar ali o código de ética e conduta, como que ela quer que seja, qual que é a postura que ela quer, a imagem física, o linguajar, a questão comportamental, posicionamento, né? Como que você vai transparecer as suas intenções, a forma respeitosa de atender o cliente e a objetividade, que diz respeito a comunicar de tal modo que se atinja um alvo sem rodeios. Um cliente que tem alguma insatisfação em relação ao produto, ele ligou lá no saque, no caso aí das agências bancárias, ele abre uma ouvidoria e aí você tem que contornar a situação ali dentro, lógico, da ética, para o cliente sentir que foi solucionado ali o apontamento que ele questionou.
objetividade enquanto comunica ao público as opções e que a empresa está sempre à disposição. Não podemos fugir aí, né, dessa era de utilização de canais remotos para vendas, o famoso aí telemarketing. Antigamente era muita coisa por ligação, hoje em dia as famosas, né, mensagens e e-mails e caixas de texto que disparam aí. Embora a pandemia tenha ocasionado uma grande reviravolta no mercado, a comercialização se mostrou mais dinâmica ainda e essa interação digital tende a crescer. Aí a gente tem um destaque aí para Marketplace, né? A opção das lojas no virtual, que gera aí uma concorrência muito desleal com as lojas físicas, mas é um conforto e agilidade aos clientes. O WhatsApp pode acontecer que ele diminui o distanciamento social, ele traz aproximação, mas tem que ser usado com muita cautela com relação à segurança da informação e também a efetividade, é informação oficial e o canal que você está utilizando, porque você vai ter o seu contato institucional como empresa, mas você está utilizando ali um contato pessoal particular do cliente. E muito cuidado, dependendo da situação e da má fé do cliente, pode ser usado aí em processos contra a instituição. Então tem que ser bem especificado se é um canal oficial de atendimento ou não. As lojas virtuais, aí você tem lá a sua vitrine, o seu carrinho de compras, né? E as redes sociais, estar presentes nela é uma obrigação, mas adotá-las como canais de vendas vieram aí no pós-pandemia. Estar presente em todos os momentos do consumidor. Então você não vai estar lá somente no momento que, agora eu quero sair pesquisando tênis. Mas você está ali, ele está vendo diversos vídeos, está lá no momento dele de descanso, está à noite em casa, pós-serviço, ou está no horário de café, né? Sei lá, diversas situações que você vai estar ali, o cliente, você conseguiu o contato com o cliente para ele ver ali a sua propaganda e falar assim, ó, existe aquele produto disponível no estabelecimento. Aí a gente pausa aqui então, finalizando a nossa aula 3 de atendimento bancário.